Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Reencontro, bem como a todos que nos assistem, solicitando as bênçãos do Criador, agradecidos pelo trabalho e rogando aos benfeitores espirituais a sua assistência, iniciamos mais este momento de reflexão, que versará sobre o Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o capítulo 16, com o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá no item 6, um subtítulo, A Parábola dos Talentos. E Mateus então nos informa que dias antes de ser crucificado, Jesus com seus discípulos subiu ao Monte das Oliveiras, onde falou a todos. O Senhor é como um homem que age diante de uma longa viagem, chamando seus servidores e lhes entregando seus bens. Deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, segundo a sua capacidade. Então nós vamos ver que parábolas são histórias que Jesus montava na sua época para que sejam melhor explicadas aos outros e para que sejam melhor compreendidas pelos outros. Então o talento era uma pequena moeda. Nós podemos ver também hoje como o talento, a habilidade, a aptidão natural pelo bom uso da inteligência. Aquele que recebera 5 talentos, ele negociou e ganhou outros 5. O que recebera 2 talentos, negociou também e ganhou outros 2. Mas o que recebera apenas 1, escondeu-o. Segundo a história, passado longo tempo, o Senhor voltou e os chamou para prestar contas. O primeiro, com muita alegria, disse: Senhor, aqui estão teus 5 talentos e mais 5 que eu lucrei. O segundo, logo depois, diz: aqui estão teus 2 talentos e mais 2 que eu lucrei. Então respondeu o amo: servos bons e trabalhadores, confiarei a vocês maiores trabalhos. Aproximou-se então um pouco envergonhado o terceiro e disse: Senhor, sei que és homem severo, por isso, como tive medo de ti, escondi teu talento e agora te restituo. Então o amo responde a ele: és um servidor mau e preguiçoso, serás lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É uma figura muito forte, de impacto, e complementa: dar-se-á ao que já tem, e aos que não têm tirar-se-lhe-á até o que pareça ter. Então nós vamos ver que nessa história com fundo moral, o Senhor é Deus. E os servos aqui representados somos todos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos empresta para serem usados em benefício de todos. O tempo é a reencarnação, a existência física. A distribuição de talentos em qualidades desiguais nada tem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um. Capacidade essa adquirida antes da presente reencarnação em outras jornadas evolutivas. Observemos a inteligência do mestre. Os que recebem 5 talentos são espíritos que já reencarnaram muitas vezes, já mais experimentados, mais vividos, e que agora reencarnam na Terra para a missão de repercussão social. Os que recebem 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. Os que recebem
tem a responsabilidade de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante um trabalho de edificação que ainda não realizaram. Então nós precisamos observar com atenção, todos temos de trabalhar pela nossa iluminação espiritual, independente dos talentos recebidos. E aqui nós notamos a aplicação de outro ensino do Mestre: muito será pedido a quem muito foi dado. Ao que recebeu 5 talentos, foram reclamados outros 5. Ao que recebeu 2, outros 2. Os servos que multiplicaram os talentos representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna material, a cultura, o poder, a saúde ou os dons que receberam, principalmente os dons espirituais, porque são justos. Aquele que recebeu 1 talento, a exigência foi de apenas 1. Então, nessa figuração, o servo improdutivo simboliza os homens que perdem as oportunidades oferecidas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que podem chegar através de uma enfermidade, a ser enfrentada com paciência, de um grande desgosto, a ser enfrentado sem desespero, de um filho rebelde, a ser tratado com carinho, também de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade a ser suportada com coragem. Observemos, são condições negativas que devem ser superadas. De que maneira? Com esforço, com perseverança. Tudo isso o Mestre nos ensina. O Espírito Emmanuel, ele nos informa: o servo negligente atribuiu ao medo do Senhor a causa do insucesso no trabalho. E grande número de pessoas se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E com isso recolhem-se à preguiça, alegando o medo da ação, tem medo de trabalhar, de servir, até de fazer amigos, porque não querem desapontar, não querem sofrer, não querem ser incompreendidos, têm medo da dor e medo até da alegria. E desencarnam sem o mínimo esforço para enriquecer a existência com possibilidades positivas. Então esses que receberam ou recebem um talento, na vida agarram-se ao medo da morte. E quando desencarnam, confessam que passaram o tempo todo na terra com medo de viver. E com a desculpa de serem menos favorecidos, transformam-se aos poucos em campeões da inutilidade e da preguiça, habituando-se a culpar o destino para encobrir suas faltas ou justificar suas fraquezas, colocando culpas imaginárias nos outros. Nós temos uma outra instrução: dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Todo aquele que trabalha por corresponder à confiança divina receberá auxílio, receberá proteção dos benfeitores espirituais para que possa aumentar as virtudes que já possui. Aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos o máximo de diferença nessa expressão, parecendo um paradoxo. Aquele que não se esforçar para acrescentar alguma virtude ao que recebe da misericórdia divina, espiará em futuras reencarnações difíceis
Aqui está a explicação. Choro e ranger de dentes. Expiará em futuras reencarnações difíceis a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que recebeu por empréstimo. Nós vínhamos numa escalada positiva. Como resolvemos estacionar por medo, nós voltamos a fazer de novo o trabalho que por preguiça deixamos sem continuação. Então a senha da evolução é melhorar para progredir. Então nunca devemos nos lamentar, porque uma hora perdida na queixa é uma grande oportunidade que nós anulamos. Muitos suspiram por tarefas de amor, mas vivem desconfiados e enraivecidos. Muitos sonham em servir à luz, mas vivem nas trevas da ociosidade e da ignorância. Então compete a todos nós a solução dos desafios, porque nós temos desafios, de acordo com a nossa capacidade de enfrentamento corajoso ao encontrá-los, porque de tempos em tempos eles surgirão, porque estão, de certa forma, embutidos na nossa caminhada. É nesse aspecto que eles nos dizem: se recebemos, pois, uma tarefa no mundo, nós não devemos nos atemorizar diante dos desafios da jornada. Devemos sim fazer desses desafios um caminho de renovação e caminho de progresso. O Cristo já dizia: no mundo tereis dificuldades, situações difíceis. E ele nos dá uma esperança: eu, porém, venci o mundo, dizendo a todos nós que nós podemos vencer a materialidade desse mundo pequeno ainda. Por mais sombria seja a nossa estrada, nós devemos sim enriquecê-la com a luz do nosso esforço no bem, porque nós daremos conta da nossa administração. A consciência vai nos pedir contas. Que fizeste da tua passagem pela terra? O medo nunca serviu como justificativa aceitável, porque nós fomos buscar esse trabalho. Nós fomos pedir para trabalhar e fomos aceitos. Nós encontramos também esse item no Evangelho: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós fomos buscar, mas no momento exato do trabalho nós recuamos. E é nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: nós não sabemos quando o Senhor nos chamará a prestar contas. Nós sabemos, no desencarne. Quando todos nós voltarmos para casa, nós prestaremos contas. Que fizeste com os bens que te foram emprestados? Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. O tempo esse nós não sabemos. Então, começamos a nos interrogar intimamente: nós estamos preparados para esse acerto? Porque os nossos talentos, nós fizemos bom uso deles? Nós empregamos bem o nosso tempo? Estivemos usando bem a nossa inteligência? Não desperdiçamos nenhuma das nossas oportunidades que apareceram, principalmente de servir aos outros? Olha quantas perguntas surgem. O mestre dizia: o Filho do Homem não veio para ser amado nem servido. O Filho do Homem veio para amar e servir.
nos demonstrando em escala menor que nós também estamos na Terra para o amor a todos e o serviço a todos, que vai se espraiar pela caridade. Então os amigos espirituais nos pedem: nunca nos afastemos do trabalho, porque o trabalho renova. Nunca nos afastemos do estudo, porque o estudo aperfeiçoa. Nunca nos afastemos do perdão, porque o perdão ilumina. Assim como o sacrifício enobrece e a bondade purifica. Então nós temos todas as possibilidades necessárias e suficientes para o nosso trabalho. Então lembremos-nos sempre de que Deus nos concede tudo aquilo que nós necessitamos para sermos felizes. Mas não nos esqueçamos nunca que os dons do Criador se fixam em todos nós, seres da criação, conforme a capacidade de trabalho de cada um. Então nós estamos numa situação de compreender. Nós temos todas as possibilidades. Nós temos todos os meios que precisamos. E é nesse momento que nós encontramos o item 14, que fala do desprendimento dos bens da terra. O espírito Lacordaire, em 1863, mais ou menos, ele manda em Constantina que o apego aos bens materiais constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Porque tudo vem de Deus e tudo retorna a Ele. Nada nos pertence. Na terra somos depositários e nunca proprietários. Então nós recebemos por empréstimo, sob a condição de que o supérfluo pelo menos seja doado aos que nada têm. Precisamos aprender a viver bem com o que nós temos, porque existem bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. Por isso é que Jesus falava: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus compreendia a finalidade superior dos bens da terra, mas estimulava a todos a buscarem o reino do amor. Estimulava a todos a buscarem os bens espirituais pelo bom uso da inteligência, a memória, os haveres morais e sentimentais, para conquistar a segurança espiritual, valores que jamais se perdem. São conquistas eleitas pela razão, fonte incessante de enriquecimento interior. Tudo isso o Mestre nos apresentou com muita tranquilidade e doçura. E nós vamos então entender que numa orientação profunda para a consciência humana da sua época, a época de Jesus, e de todas as épocas, o sublime Galileu foi de uma clareza incomparável, estimulando a todos nós a nos dedicarmos ao trabalho com alegria, com amor, sabendo que todos nós seremos beneficiados ao fim e ao cabo das nossas milenares trajetórias de evolução. E é nesse aspecto, com essa clareza incomparável, ele estabeleceu um divisor de águas que não podem, como o óleo, misturar-se. Simultaneamente ele estabeleceu: não podemos servir a Deus ou as riquezas da terra, porque ou odiaremos um ou odiaremos outro. É nesse aspecto
que nós devemos considerar a proposta do Mestre nesse item do Evangelho. Que possamos continuar na paz do Sublime Galileu. Agradecemos a oportunidade de trabalho. Muito obrigado. Boa noite a todos.